Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos aí para a segunda e última parte, tá? Da continuação da nossa unidade 1 do volume de número 3 aí da nossa apostila. Como na semana passada, né, na aula anterior, nós vimos aí, né, lembramos, né, nós relembramos aí a parte de tempo e clima. E também a parte dos climas, né, do Brasil. Nós vimos aí a questão, né, de que tempo e clima são duas coisas completamente diferentes. Nós aprendemos que o tempo, ele é o estado momentâneo da atmosfera nesse determinado momento. Isso significa que o local onde eu estou vai predominar um determinado tempo, assim como o local em que cada um de vocês estão aí, né, na casa de vocês, cada um localizados em uma determinada parte, vai predominar um outro tipo de tempo. Claro que muitas das vezes, né, os tempos, aliás, o tempo atmosférico, né, ele vai acabar aí coincidindo, né, aquele que eu tenho no local onde eu estou e aquele onde você está, né, no local aí onde você está. Porque nós sabemos que o tempo ele é influenciado, né, pelos famosos elementos do tempo, que no caso são temperatura, pressão atmosférica, precipitação, massas de ar e umidade do ar também. Então, nós sabemos que o tempo é aquilo que a gente tem agora, nesse exato momento. Eu também falei para vocês que a previsão do tempo que nós assistimos na televisão, ela não é 100% de acerto, né? Eu falei para vocês que pode ser que ocorra aquilo que realmente foi passado, como pode ser que não ocorra, já que nós estamos tratando de natureza, algo que muda constantemente. Claro que para os meteorologistas, que são os responsáveis por analisar as condições do tempo, quando eles passam essas informações para a gente, são informações precisas. São informações precisas que eu digo, turma, no sentido de que eles utilizam equipamentos necessários para isso, tá? São equipamentos ali realmente específicos para a abordagem dessas informações, né? Para a coletagem dessas informações. Porém, mesmo assim, nem sempre acontece aquilo que eles realmente passam, né? Para a gente, aquilo que eles realmente conseguem prever. Agora, o clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo. Eu expliquei para vocês que para a gente caracterizar que, por exemplo, o clima do Rio de Janeiro é tropical úmido, aonde eu também posso chamar de litorâneo úmido ou de tropical atlântico, para que eu saiba que o Rio de Janeiro predomina esse tipo de clima, por exemplo, foi aí necessário cerca de 30 anos de estudo analisando o comportamento do tempo atmosférico. Com isso, eu tenho uma predominância de clima diferente no mundo inteiro, porque eu tenho os fatores geográficos climáticos, né, ou fatores climáticos, como vocês queiram chamar, que são vários, né, que vão desde latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, relevo, vegetação, massas de ar e correntes marítimas, são os fatores que vão influenciar na predominância do clima de um determinado local. Eu costumo dizer, turma, que o clima ele não muda, tá? Como de fato ele realmente não muda. Agora, o que vai ocorrer é que no atual século, né, no atual período aí em que nós estamos vivendo, hoje, nós temos aí uma grande mudança climática, aonde de repente, né, as características de um determinado clima podem sofrer aí algumas variações por conta da grande interferência do homem no meio ambiente. E agora, turma, nós vamos aprender aí um pouquinho sobre os climas do mundo. Vamos aprender aí também algumas classificações climáticas que se existem, né? Nós temos aí mais de uma classificação climática e é justamente isso que nós vamos aprender nessa segunda e última aula, abordando aí a nossa primeira unidade da nossa apostila de número 3. Então, vamos aí à nossa aula de hoje. Bom, aí eu coloquei para vocês um mapa mostrando os climas do mundo. Aí nós temos um mapa mundi planisfério, né, mostrando aí para vocês todos os continentes da nossa superfície terrestre. E esses climas, turma, eles estão separados aí, né, de acordo com algumas classificações bem básicas, né, que até mesmo a gente às vezes costuma classificar, como climas quentes, climas temperados, climas frios e também climas de altitude.
Nesse primeiro momento, né, eu preciso lembrar a vocês que a nossa superfície terrestre, ela está dividida em zonas climáticas, tá? As zonas climáticas, zonas térmicas, como a gente também pode chamar, ou até mesmo zonas de inclinação, que alguns livros vão fazer referência dessa forma. Eu, particularmente, eu costumo muito trabalhar, né, a nomenclatura de zonas climáticas ou zonas térmicas, tá? Elas são as diversas zonas, né, que nós temos aí na superfície terrestre. São 5 zonas, aonde elas vão interferir na dinâmica climática a partir do momento pela qual elas vão nos informar a localidade, né, da onde nós estamos em relação ao posicionamento do Sol, em relação aí ao posicionamento, né, e a incidência dos raios solares na nossa superfície terrestre. Claro que, como eu falei para vocês anteriormente, para que eu tenha um determinado clima específico em um local, como por exemplo aqui o Rio de Janeiro, que eu já tinha falado para vocês que é um clima tropical úmido, claro que eu não tenho só a questão das zonas térmicas que vão interferir. Claro, né, que eu também tenho os fatores climáticos que vão me influenciar, tá? Nessa predominância do meu tipo de clima, né? Por exemplo, quando eu tenho os climas quentes, que no caso são os climas equatoriais, tropicais e desérticos, isso significa, turma, que nessas áreas de predomínio de clima quente, isso significa que são áreas aí onde eu tenho baixíssimas latitudes. O que é isso? São áreas da Terra onde eu estou bem próxima da linha do Equador. E todos nós sabemos que a linha do Equador, ela é a área da Terra, né? Ela é o centro da Terra, em primeiro lugar, né? Que vai dividir a Terra em 2 hemisférios, como a gente conhece, norte e sul. E além disso, ela vai ser a área que vai estar mais voltada para o Sol, ou seja, ela vai ser a área aí onde ela vai receber a maior intensidade dos raios solares. Então, por conta disso, né, a latitude, por exemplo, ela vai influenciar na questão de que quanto mais próximo da linha do Equador eu estiver, mais quente será, né? Ou seja, uma maior predominância de um clima quente eu vou ter. Diferente se eu começar a me distanciar da linha do Equador, aonde eu vou começar a ter latitudes maiores, lembrando que as minhas latitudes, elas podem chegar até cerca de 90 graus, né? Ou para norte ou para o sul, depende aí da localidade, né? Onde você vai estar. E daí, quando eu começo a me distanciar da linha do Equador, eu começo a ter latitudes maiores, aonde eu já começo a ter ali a existência de climas temperados, como esses que estão aí, e também de climas frios, né? A predominância de climas temperados, turma, já é aí aqueles climas aonde eles são mais amenos, né? Que a gente costuma classificar. O que é isso? São climas aonde, num determinado período do ano, eu tenho a ocorrência de calor, né? Eu tenho ali uma grande incidência de calor, e depois, no outro período do ano, né? Nos outros períodos do ano, eu já começo a ter ali um certo frio, né? Uma temperatura que já vai ali baixando, né? Temperaturas mais baixas, podendo ter em alguns lugares até mesmo a ocorrência da precipitação em forma de neve, justamente por conta aí dessa mudança. Claro, né, que como eu falei para vocês, eu não tenho, tá? Só a questão da latitude, tá? Eu tenho a altitude, que também vai interferir, eu tenho a maritimidade, né, que é influenciada nas áreas onde são banhadas pela água do mar, a continentalidade, né, que vai predominar do interior do continente, eu tenho as massas de ar, eu tenho o relevo, que também vai influenciar, e alguns outros fatores, tá? Por último, né, os dois últimos aí, eu vou ter a ocorrência dos climas frios, que são aqueles, né, que estão aí longe da linha do Equador. Então, a gente já sabe que nessas áreas nós vamos ter aí a predominância de climas frios, como desértico, subpolar e o polar. São aqueles climas, né, onde eles conseguem bater aí facilmente as temperaturas abaixo, né, de 0 graus, temperaturas ali negativas. Professora, existe calor nas áreas de clima frio? A temperatura esquenta? Mais ou menos, tá?
Quando eles passam aí pelo período do verão, como exatamente nesse momento, né? O hemisfério norte está passando aí por esse verão. Essas áreas, elas até esquentam, porém, elas não vão esquentar o suficiente, né? Que a gente está acostumado aí, aquelas temperaturas agradáveis, né? Vamos dizer assim, em torno de 40 graus, né? E por aí vai. Não, isso nessas áreas de climas frios, né, nas áreas polares, isso não vai ocorrer. O que vai ocorrer é que a temperatura vai dar ali uma elevada, né, não vai ficar de forma negativa, vai subir ali um pouquinho, mas não aquilo que nós estamos acostumados, tá? E por último, né, nós temos os climas de altitude. Os climas de altitude, turma, são aqueles ali, né, aonde a altitude, que também é um fator climático, vai interferir na predominância ali do clima, né? A altitude, a gente sabe aí que quanto mais alto a gente ganha, né, em altura, a nossa temperatura ela diminui 1 grau, e isso tem a ver com o nível do mar, né? O certo seríamos toda a superfície terrestre, né, estar completamente nivelada ali, né, na mesma direção do mar, por causa do efeito da maritimidade e também por conta de alguns outros aspectos que os oceanos vão nos oferecer. Mas a gente sabe que isso não ocorre, vocês podem reparar aí no mapa, as áreas de climas de altitude, né, são poucas áreas da superfície terrestre, porém são áreas onde a gente tem aí também uma outra dinâmica climática. Bom, aqui, né, os climas estão aí divididos, né, conforme uma nomenclatura, né, de climas quentes, temperados, frios e de altitude. Só para vocês saberem aí mais ou menos como que é a predominância, né, de cada um desses tipos de clima. Neste mapa, turma, eu já coloquei aqui para vocês a dispersão de todos os tipos climáticos. Vocês podem olhar aí. Aí, por exemplo, já tem a questão da linha do Equador, tá? Que já vai aí mostrar pra gente, né? Que justamente na área próxima, e ela é justamente a área que a gente tem os climas quentes, como eu falei no slide anterior, tá? Claro, turma, que essa nomenclatura de clima não fica só nisso, tá? Esses climas, eles possuem aí algumas ramificações. Ramificações em que sentido? Eu não tenho só clima equatorial. Eu vou ter um clima equatorial úmido, eu tenho um clima equatorial quente e úmido, eu vou ter um clima equatorial semi-úmido e por aí vai, tá? Mas aqui eu coloquei a predominância, né, para vocês aí, dos principais tipos de clima que nós temos no mundo. Como vocês estão reparando, o Brasil, né, ele possui aí a sua maior parte de climas quentes, tá? Nós estamos aí entre o equatorial e o tropical. E o único clima mais frio que a gente tem é o subtropical, justamente por conta daquilo, né? A região sul, ela é a região que está mais distante aí da linha do Equador, então, consequentemente, né, os raios solares que vão chegar ali nela já vão ser raios solares que já não vão vir com tanta intensidade assim. Claro que tem calor nessa região, né? Claro que eles conseguem também chegar a temperaturas altas, principalmente no período do verão, mas geralmente no período do inverno, que é o período que nós estamos passando agora nesse momento aí do meado do ano, né? As temperaturas já começam a diminuir, né? Então, eles já começam a ter até mesmo fenômenos que nas outras partes aqui do nosso país nós não temos, como, por exemplo, a ocorrência aí de geadas. Agora, turma, nós vamos aprender aí algo novo, né, para vocês. Agora nós vamos falar sobre as classificações climáticas, tá? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a classificação climática, turma, ela é uma tentativa de reunir o maior número de elementos possíveis que possam caracterizar os diferentes climas existentes em grupos distantes. O que significa isso? É basicamente, turma, uma regionalização climática da nossa superfície terrestre. Lembra que eu trabalhei com vocês a regionalização, né? O que é o conceito de regionalizar, o porquê que você regionaliza
na superfície terrestre, você regionaliza, né, a partir de critérios específicos, né, a partir ali de características específicas. Então, essas classificações climáticas, elas são praticamente que aí uma regionalização climática, né, uma regionalização física da nossa superfície terrestre, né? E aí dentro desses grupos distintos, né, que vão se dividir aí, nós temos como, por exemplo, a temperatura, a precipitação, a radiação e o vento. E essa classificação ela é feita a partir de zonas, tá? Que no caso são algumas zonas, né, climáticas, como as zonas polares, as zonas temperadas, as zonas tropicais. Aqui ele coloca uma nomenclatura, né, de uma zona subtropical, tá? Também. Bom, a primeira classificação climática mais utilizada, tanto na climatologia, na ecologia e também na geografia, é a classificação de Köppen, tá? Que é essa que nós vamos analisar agora. Ela é uma classificação genérica, lançada aí pela primeira vez em 1900, aonde Köppen, ele relacionava o clima com a vegetação, a partir de critérios numéricos que definiriam os tipos climáticos. Porém, em algumas ocasiões, esta classificação ela não apresentava parâmetros para distinguir quanto às regiões e biomas distintos. Bom, o que significa isso, né? Köppen, quando criou essa classificação, ele resolveu atrelar a questão climática com a questão vegetativa. O que isso significa? Como vocês aprenderam, nós sabemos, né, que as vegetações, elas interferem, né, elas existem, elas são predominantes em uma determinada parte, a partir do momento, né, em que nós temos climas específicos. Então, por exemplo, para que eu chegue aqui e eu fale para vocês, olha, turma, aqui na área de clima tropical, nós temos a predominância das florestas tropicais. Para eu chegar e classificar isso para vocês, claro, né, que os fatores climáticos, eles são fatores ali que conciliam, né? Ou seja, são fatores ali muito próximos, são fatores ali característicos que vão me possibilitar esse tipo de classificação para vocês. Então, essa classificação de Köppen, ele dá aí uma visibilidade à predominância climática que vai interferir na existência de um determinado tipo de vegetação. Então, ele fez aí, né, uma nomenclatura, né, ele dividiu aí em 5 tipos climáticos, né, principais, aonde eles são representados por essas letras maiúsculas que vocês estão vendo aí, tá? Desde a letra A até a letra H, aonde cada uma dessas letras, ele vai variar uma determinada informação em específico de um determinado tipo climático. Professora, isso daqui é uma base de entendimento ou é uma base de decoreba? Bom, turma, aí vai depender muito de vocês, tá? Para quem não tem, né, entendimento, isso daqui parte até mesmo de uma decoreba, tá? Porque essas informações elas não ficam restritas só a isso. Elas têm aí algumas outras nomenclaturas, né, que serão colocadas para vocês, né, que inclusive a apostila aborda para vocês. Este é o mapa segundo a classificação de Köppen, tá? Vocês têm aí as cores, aonde cada uma dessas cores está aí com uma legenda, né, representando aí letras, aonde cada uma dessas letras são referentes a uma determinada informação específica. Então, para que eu possa saber aonde eu tenho, né, o predomínio aí de um determinado tipo de clima, a sua característica em específico e também a sua vegetação predominante,
e também a dispersão de precipitação, né, de vento, de temperatura. Então, eu preciso saber, né, eu preciso identificar o que cada uma dessas letras acaba me informando dentro dessa classificação de Köppen. Como eu falei, turma, não basta, né, somente olhar, né, verificar aí aonde que se encontra cada parte, né, cada tipo de clima. Tem outras informações aí por dentro, né, outras informações atrás que também são extremamente importantes, e é justamente essas informações que, no caso, para alguns alunos vai partir aí de uma decoreba para quem não conseguir identificar. Bom, climograma. O climograma já é conhecido de vocês, embora de repente muitos, né, não lembrem. Nós estudamos isso no 6º ano, isso é conteúdo aí, o climograma, né, a gente vê no 6º ano, tá? Mas a gente revê aí de novo no ensino médio, né? Os climogramas, turma, eles são aí uma ferramenta clássica de representação do clima que vai permitir uma compreensão mais fácil do perfil climático de uma determinada região. O climograma, ele contém informações tanto de precipitação, temperatura também, no decorrer de um ano. Isso significa que ele é feito, tá, pela climatologia, né? Ele é composto aí, né? Ele é montado a partir da climatologia, né? A partir também de todas as informações climatológicas de um determinado local durante a ocorrência de um ano. Bom, vou lembrar aqui a vocês como que se faz a análise de climograma. Lembrando que climograma, né, costuma cair em avaliações do Enem, até mesmo em provas de vestibulares, né, provas também de concurso que cai a parte da geografia, né, principalmente porque essa parte está atrelada atualmente às mudanças aí climáticas, às alterações climáticas, então é um assunto que acaba sendo abordado. Como eu faço uma leitura de climograma? Vamos lá. Do lado esquerdo de vocês, eu tenho a precipitação. Do lado direito, eu tenho a temperatura. Mas só para lembrar, existe alguns climogramas que é o inverso, tá, turma? Existe alguns climogramas onde a temperatura está do lado esquerdo e a precipitação está do lado direito, tá? Então, vocês prestem atenção aí. O mais convencional é ser dessa forma que eu estou mostrando aí para vocês. A precipitação na esquerda e a temperatura na direita. Embaixo, turma, eu tenho todos os meses do ano, de janeiro a dezembro. Não necessariamente vai estar escrito as iniciais. Essas informações do ano, nesses meses do ano, eles podem estar contidos num climograma através dos numerais, tá? Número 1, 2, 3, 4, até chegar ao 12. Aí eu sei que vai de janeiro a dezembro. Essas colunas de azul, dentro do climograma, elas vão me representar a quantidade de precipitação, né? Ou seja, a média de precipitação que eu tive durante aquele mês. E essa linha de verde, ela vai me representar a média de temperatura. Esses são os elementos, né, contidos, aí as informações contidas dentro de um climograma. Vale lembrar a vocês que, geralmente, quando cai em prova, os climogramas eles não vêm colorido, tá? A imagem não vem colorida, a imagem vai vir em preto e branco. Então, essas colunas, né, que aí está representada de azul, por exemplo, numa prova, ela vai vir em cinza. Por quê? Porque vai ser representado aí em preto e branco. Então, eu preciso saber o que cada uma dessas partes, né, do climograma me informa para que eu possa fazer a minha devida análise desse climograma. Então, olha só, analisando ele, como, por exemplo, né, se eu perguntar aqui para vocês qual foi o mês aonde eu obtive o menor índice de chuva, claro que vocês vão olhar aqui aonde está a parte da precipitação e vocês vão me dizer, bom, foi julho. Se eu perguntar para vocês, turma, qual foi o mês do ano onde eu obtive o maior índice de chuva? Vocês também vão olhar aqui e vocês vão ver, bom, o mês foi outubro.
Agora, se eu perguntar à turma qual foi o mês onde eu obtive, né, a menor temperatura, a menor variação aí de temperatura, vocês vão chegar e vocês vão me responder abril. Ou então, se eu perguntar à turma qual foi o mês onde eu obtive o maior índice de temperatura, vocês vão olhar para essa linha, né, e vocês vão me dizer, bom, o maior mês foi julho. E por aí vai. É dessa forma que nós fazemos uma leitura de climograma. Claro, né, que não fica só nisso. Claro que existem algumas avaliações, né, que eles pedem informações além, eles pedem aí algumas outras informações para que a gente venha analisar. Aqui eu coloquei para vocês, né, de uma forma simples, para vocês relembrarem, tá, como que se faz a análise de um climograma. Aqui, turma, eu coloquei mais 6 exemplos de climograma para vocês, tá? Aqui vocês já têm, né, esses climogramas aí sendo representados em preto e branco, como eu falei para vocês. E aqui ele já mostra, né, para vocês várias informações, porque nós temos 6 climogramas que são completamente diferentes. E tem uma coisinha, né, que geralmente costuma cair já aí no ensino médio, que é justamente vocês conseguirem identificar qual clima pertence um determinado climograma pelo qual vocês estão vendo na imagem, tá? Isso já costuma aí ser cobrado para a galera do médio e que, inclusive, né, nessas avaliações que eu falei para vocês, já costuma também ser cobrado aí para vocês. Além de vocês analisarem o climograma, vocês também precisam informar, a partir das informações que eles trazem aí para a gente, qual é o predomínio climático referente a esse determinado climograma. Por exemplo, vamos lá. O primeiro climograma, eu tenho aí exatamente um clima equatorial. Por quê? Porque geralmente os climas equatoriais, eles são climas onde você tem uma elevada precipitação, né? Principalmente por conta das florestas equatoriais, por causa aí da grande presença das florestas equatoriais. E também por conta da temperatura, né? O clima equatorial, ele costuma aí marcar temperaturas médias, né, que vão aí acima um pouco dos 25 graus. Então, nesse primeiro climograma, eu sei que ele está retratando um clima equatorial. De preferência, né, um clima equatorial úmido, tá? Onde a gente tem aí uma elevada quantidade, né, de precipitação. Agora, vamos lá. O clima, turma, de número 5. O climograma, né, de número 5. Qual é o clima que ele está abordando nesse climograma? Vou dar um tempinho aí para ver se vocês respondem, né? Para ver se vocês, de repente, lembram, né? Claro que é o clima semiárido. Por que é o clima semiárido? Justamente porque a gente tem aí um menor índice de chuva, tá? Nós temos aí pouquíssima precipitação. Nós temos, durante os meses de junho até setembro, né? Até setembro, mais ou menos, nós temos um menor índice ainda de precipitação no clima semiárido, tá? No clima tropical semiárido, é justamente aí o período, né, de inverno, aonde é um período seco, que na verdade deveria ser um período úmido, né, mas acaba não sendo, acaba sendo um período seco. Nós temos uma certa precipitação, mas não é tanta assim durante o período do verão, né, desde dezembro aí, mas principalmente no período de fevereiro, março e abril, que são os 3 períodos aí aonde no clima tropical semiárido as chuvas se concentram mais nesse período, né? Também a temperatura é elevada, né? Nós temos aí uma temperatura que bate muito mais do que 25 graus, tá? Característico aí de um clima tropical semiárido, onde as temperaturas, elas relativamente são temperaturas quentes, né? São temperaturas aí que marcam elevadas, né?
indicações, vamos dizer assim, né? Elevadas temperaturas. Bom, claro, né, que os outros tipos de clima, existe aí uma predominância, né? Esses outros climogramas, aliás, perdão, existe aí um determinado clima específico que eu coloquei para vocês na próxima imagem. E está aqui a resposta para vocês, tá? Dos climogramas que eu coloquei aí para vocês, né? A resposta de cada um deles para que vocês possam analisar, tá? Turma, não está na ordem, tá bom? Então, quando vocês forem olhar aí, vocês deem uma olhadinha, né, nos números, tá? Porque acabou que eu não coloquei na ordem, né, a resposta aí direitinho, na ordem para vocês, como está na imagem anterior, tá? Mas é só vocês darem uma olhada em relação aos números e vocês olharem lá o respectivo climograma pelo qual ele está abordando. Agora, nós vamos abordar dois fenômenos naturais que vêm aí se manifestando na superfície terrestre, né, em uma dinâmica alternada, aonde cada um deles, né, vão trazer aí uma determinada interferência climática para a nossa superfície terrestre. Nós estamos falando aí do El Niño e da Laninha, né? Ao longo, turma, de bilhões de anos, nós sabemos que o planeta Terra ele vem passando por diversas transformações climáticas. Essas transformações climáticas elas vêm ocorrendo de forma lenta e de forma natural. Claro que o homem está inserido nessa dinâmica de transformação, né? E nos últimos anos, os tempos aí atmosféricos, né, nesses últimos períodos, a meteorologia, né, que vai fazendo aí o estudo do tempo, ela vem identificando alguns fenômenos que são capazes de modificar o clima do planeta num período de tempo bem menor do que os eventos normais. Lembra que eu falei para vocês que o clima não muda, né? O que acontece é uma interferência, né, uma outra dinâmica climática, né, a prevalência aí de prevalecimento, né, de uma outra dinâmica climática que a gente vai ter mediante essas mudanças, né, na natureza. E isso tem a ver justamente aí, né, com a existência do El Niño e da Laninha. Vamos falar aí um pouco do El Niño, né? Ele é um fenômeno climático que acontece em intervalos de 3 a 7 anos em média, caracterizando-se pelo aumento anormal da temperatura das águas do Oceano Pacífico, principalmente na área da região tropical, né? Justamente nessa área, né, numa das áreas mais quentes aí da nossa superfície terrestre. A sua ocorrência, ela acaba modificando o clima e ela acaba alterando aí a paisagem de diversas partes da superfície terrestre. Isso acontece, turma, devido a uma alteração no comportamento dos ventos chamados de ventos alísios. Esses ventos, né, eles ocorrem em condições normais, se deslocando de leste para oeste em uma determinada velocidade e com isso eles causam, né, eles elevam o nível da região ali do Pacífico, principalmente na parte ali da costa australiana. Agora, o Brasil, né, deixa eu só falar aqui rapidamente, né, o Brasil, por exemplo, ele sofre aí muitos impactos, tá, em todas as nossas regiões, no período do El Niño, principalmente as regiões norte e nordeste, que são aí atingidas por um longo período de seca, e as temperaturas médias da região centro-oeste, sul e sudeste acabam também se alterando, né, elas acabam aumentando, e ainda ocorrem uns certos excessos de chuva nessas últimas regiões, como eu falei, na região sul, sudeste e centro-oeste. A laninha, né, é um outro fenômeno que também vai ocorrer e ela também vai acarretar, né, ela também vai ocorrer aí nas águas do Oceano Pacífico. Esse evento, né, a laninha, ela já vai ocorrer aí com uma menor frequência e ela apresenta características contrárias ao El Niño, aonde os ventos alísios, né, eles sopram numa velocidade maior,
do que em condições normais. E como consequência, as águas superficiais do Oceano Pacífico, por exemplo, principalmente na área ali da costa peruana, elas sofrem um resfriamento, modificando as zonas de alta e baixa pressão e causando aí alterações no sentido dos ventos e também das massas de ar. E para fecharmos esse nosso conteúdo, não podemos deixar de abordar a influência humana, né? Nós vimos lá na parte da geomorfologia, por exemplo, que o homem ele tem o poder, né, de causar o processo da erosão antrópica, que é aquela erosão que vai afetar ali o solo, né? Que vai degradar o solo da nossa superfície terrestre. Assim como o homem causa isso, turma, o homem ele também causa, né, diversas transformações climáticas, né? A partir do momento que ele começa a mandar para a superfície terrestre esses gases poluentes, né? Esses gases tóxicos. Claro que à medida que a sociedade vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, a forma de consumo vai mudando, né? O tipo de pensamento de nós, seres humanos, também vai mudando. Não podemos ser hipócritas, né? A ponto de dizer aí que nós, por exemplo, não causamos esses grandes impactos, porque nós causamos sim, porque a gente acaba aí dando, né? Prevalecendo, a gente acaba aí, né? Dando preferência por novos equipamentos, né, por novas formas, novos estilos de vida. Muitas das vezes a gente acaba praticando aí o excesso do consumismo e isso tudo vai gerando essa grande poluição climática, essa grande poluição aí na atmosfera como um todo. E aí eu coloquei para vocês uma imagem, né, de fábricas, né, de indústrias químicas jogando as suas fumaças poluentes para a atmosfera. Aqui é apenas uma imagem, né, de uma pequena parte. Se não me engano, essa foto é da Rússia, tá? De uma área da Rússia. Agora imaginem, né? Pensem de uma forma global, tá? Pensem aí numa escala global, né? Numa escala aí do mundo inteiro, a quantidade de países que lançam todos os dias esses gases tóxicos por N motivos, né? Por N fatores, por N produções que são produzidas aí no mundo todo. Só para ressaltar aqui para vocês, nós sabemos que as grandes fábricas, elas vêm aí, elas são partes, né, dos países desenvolvidos, né, dos grandes países desenvolvidos. Porém, turma, essa grande quantidade de poluição é lançada por eles, né, é influenciada aí pelos países desenvolvidos, sendo que essas poluições elas costumam sair muito mais dos países subdesenvolvidos, que são justamente os países onde essas fábricas, né, elas vão estar localizadas. Mas é claro que de uma forma geral, todos nós, sem exceção, poluímos a superfície terrestre. E com isso, nós já temos aí alterações nesses fenômenos climáticos a partir dessas intensas manifestações que o homem, né, acaba interferindo na natureza. Bom, turma, espero que vocês tenham compreendido a questão dessa dinâmica climática. Espero que vocês tenham entendido, né, tanto a videoaula da nossa primeira etapa e também essa videoaula aí da nossa segunda etapa, tendo aí a nossa primeira unidade do volume 3, estando concluído a parte de conteúdos, tá certo? É isso, até a nossa próxima aula, turma.